Vamos lá. O pagamento da remuneração referente ao período de férias de servidor deve ser realizado até 2 dias antes do início do respectivo período. Se eu soubesse, eu não teria falado antes, mas acabei me esquecendo. Questão verdadeira. Eu vou colar por aqui agora. Questão verdadeira. Por quê? Porque o servidor, ele tem sim esse direito, como a gente acabou de ver, de receber as férias até 2 dias antes, né? Ao que ele recebe, ao dia em que ele sai de férias. Vamos lá, vamos entrar no novo assunto agora. A gente já viu aí o direito às férias. Vamos entrar no assunto das licenças, às quais o servidor, né, tem direito. A gente viu que ele tem vários tipos de licença. E a gente tem que fazer algumas apostas, né? Porque não tem como a gente adivinhar que tipo de licença vai cair. Então eu trouxe essa licença por motivo de doença em pessoa da família. Vamos lembrar que tipo de licença é esse daqui. Ok. Bom, já não vou antecipar a próxima questão. A licença por motivo de doença em pessoa da família será concedida ao servidor sem prejuízo da remuneração pelo prazo de 3 meses, podendo haver uma única prorrogação por igual prazo mediante justificativa sem a remuneração. Falso. Como é que funciona essa licença por motivo em doença de pessoa da família? São aquelas situações em que o servidor prova que ele é indispensável para o cuidado daquele ente familiar. Que aquele ente familiar precisa dos cuidados integrais dele, né, que ele não pode trabalhar e cuidar do seu ente. E aí ele pede licença por essa justificativa daqui. Só que esse prazo de 3 meses não é assim que funciona nos termos da Lei 8.112. A licença por doença em pessoa da família é uma licença que ela tem um prazo total de até 150 dias. Até 150 dias durante o ano. Como é que se calcula esse ano? É o ano civil? Não. É o ano quando você tira o primeiro dia de licença, começa a contar o ano, né, para poder calcular esses 150 dias. Então, o servidor pode tirar até 150 dias dessa licença aqui específica, por motivo em doença de pessoa da família. Sendo que desses 150 dias, quantos serão remunerados? Os 60 primeiros dias. Então, os 60 primeiros dias serão remunerados, não necessariamente consecutivos, né? Pode ser, né, parcelado os dias que você tira. E os outros 90 serão sem remuneração. É assim que funciona essa licença por motivo de doença em pessoa da família. Então essa questão é falsa. Ok aí? Vamos para a próxima, que ainda é sobre o mesmo assunto. Nada impede que o servidor exerça a atividade remunerada durante o período da licença por motivo de doença em família. Falso. Porque tudo impede que ele exerça atividade remunerada. A administração pública impede, né? Na verdade é a lei, que diz que o servidor público, para tirar essa licença por motivo de doença em pessoa da família, durante essa licença ele não pode exercer nenhuma atividade remunerada. Durante essa licença, é um requisito que a administração pública impõe, é que ele não receba nenhuma atividade remunerada. Ou seja, a administração pública entende o seguinte: você está me dizendo que você é indispensável para tratar do seu familiar. Você não pode trabalhar para mim e estar cuidando dele. Então, já que você não pode trabalhar para mim e cuidar dele, você não pode também trabalhar para ninguém e cuidar dele. Não sou eu que vou ter o prejuízo de lhe dar licença, né, pelo menos 60 dias remunerados, e você continuar trabalhando. É uma decisão bem dura mesmo, que aí ele impede que ele trabalhe e exerça atividade remunerada durante essa licença. Então a questão é falsa por conta disso. Sim. Ou ele prova que ele saiu, se o colega perguntou se o servidor ele tiver um outro vínculo,
No caso, então, ele tem que provar para a administração pública que ele está de licença lá também. Não pode exercer nenhuma atividade para ter essa licença. O servidor público que estiver cumprindo estágio probatório não faz jus à licença para tratar de interesses particulares a critério da administração pública. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Cadê? Exato. Lembre o seguinte, uma licença para interesse particular é uma licença só para o servidor. Ele está com interesse particular, um interesse privado dele, ele quer resolver alguma situação. E ele solicita à administração pública essa licença. É uma licença que é não remunerada, pois imagine que a administração pública não vai ficar remunerando servidores para ir cuidar de sua vida. Né? É uma licença não remunerada e quem está em estágio probatório não vai ter direito a essa licença. Oi? Aí é outro tipo de licença. Licença para acompanhar a cônjuge, aí muda a situação, aí quem está em estágio probatório sim poderá, porque a administração pública tem o interesse de promover os laços familiares, de deixar a família junto, né? O amor prevalece. Então é assim que funciona na administração pública. Você faz o coraçãozinho e pede a licença que ela vai liberar você. Diego. Em estágio probatório não pode tirar licença remunerada. Vamos ver se tem alguma exceção de licença remunerada que pode estar em estágio probatório. Doença e pessoa da família. Pode. Não, tem licença em estágio probatório. A questão não é estágio probatório, a relação não é essa. A relação é a seguinte, a relação é se... não é a questão da remuneração ou não, é a questão de qual tipo de licença pode no estágio probatório ou não. E aí você tem que analisar o seguinte, sempre quando a licença ela for mais... muito mais... talvez não deva fazer essa relação. Interesse particular, que é só interesse particular, não tem nenhum motivo assim, né? Não é que é plausível, mas nenhum motivo gritante. A administração pública ela não é obrigada a conceder uma licença para esse servidor. Essa licença por interesse particular é uma licença não remunerada, coincidiu de ser não remunerada. Mas ela não vai poder conceder a quem está em estágio probatório. Mas, por exemplo, se você está em estágio probatório e se tem motivo, né, doença em pessoa da família, você, mesmo em estágio probatório, você tem aquele direito, porque é um motivo de doença, então você tem o direito, a administração pública não pode exigir que você, primeiro, complete 3 anos para você salvar sua filha, né, cuidar da sua filha, então você tem direito, naqueles mesmos termos, 60 primeiros dias, 90 não remunerado. Então a questão é essa, não é relacionada a remunerado ou não, estágio probatório ou não, mas sim para o intercâmbio. Quando ela perguntou se intercâmbio, se eles liberariam. Olha, intercâmbio não tem nenhuma previsão legal, mas a gente tem previsão legal de afastamento por pós-graduação em estrito sensu. Mestrado, doutorado, pós-doutorado. Nessa situação nós temos condição. Se você quer... Diga. Não pode estágio probatório. Por quê? Porque a lei diz o seguinte, para você poder pedir uma concessão, né, um afastamento para mestrado, doutorado, você tem que ter pelo menos 3 anos trabalhando. Se tem 3 anos trabalhando, você, né, 3 anos para mestrado, e você tem que, automaticamente, você já sai do estágio probatório, né? Você tem 3 anos, já completou. Agora sim, se você quer fazer um intercâmbio, não pode também, porque aí você teria que alegar o quê? Interesse particular. Você pode pedir intercâmbio para interesse particular? Pode. Mas a gente viu que interesse particular também não pode estar probatório. Se é concedido por ele, aí pode. Se é um intercâmbio não vinculado ao cargo, então não pode. Você diz assim, tem planos do governo de intercâmbio e você se candidata. Não pode. A questão não é essa, não. Tem que estar, não dá. Não dá. Tem que esperar 3 anos, companheiro, porque a viagem vai ficar um pouquinho para depois. O servidor pode, no interesse da administração, após 5 anos de efetivo exercício, afastar-se do exercício do cargo efetivo, sem prejuízo da remuneração, por até 3 meses, para participar de curso de capacitação profissional. Verdadeiro, né? Que tipo de
licença é essa? Licença, capacitação. São os termos desse requisito aqui. O servidor que completa, que tem 5 anos, que eu já disse que em alguns lugares chama de licença prêmio, né? Na lei 8.112 era chamada de licença prêmio, agora é chamada de licença de capacitação. Não que a licença prêmio ainda não exista, ela existe, mas na lei 8.112 ela é chamada de licença capacitação. Então, o servidor que por 5 anos, trabalha 5 anos, ele pode pedir 3 meses para poder, né, ter esse direito aí. E é remunerado. É o único caso de licença remunerada por completo, só durante 3 meses, né, que o servidor tem. E é cumulativa, eu passo 15 anos sem pedir. Eu posso pedir aí 9 meses de férias? Não. Não é cumulativa. Oi? Não é cumulativa. O servidor que não perde nos 5 anos, perdeu. Não pode acumular. Não pode pedir 3 seguidos aí, não. O servidor poderá ausentar-se do serviço por um dia para doação de sangue sem qualquer prejuízo. Verdade, né? Nós estamos, inclusive, em campanha aí. Aliás, a campanha é permanente, né? Ela nunca para. E o servidor público, ele pode, sim, por um dia, é chamada de concessão. O termo técnico, né, que... A ideia é, se você falta um dia, você tem que ter o salário descontado. Agora, se você faltou para tirar sangue, para doar sangue, aí sim você vai poder ter abonado aquela falta daquele dia. Diga. As outras são 2 dias para alistamento eleitoral e 8 dias para casamento ou para luto, né? Morte de algum parente. Nós já vimos aí os nossos exemplos da morte. Sim, a gente chama... do mestrado não é licença. Do mestrado é afastamento. Sim. Mestrado, como falei, é afastamento. Mestrado, doutorado é um afastamento, não é licença. Afastamento, ela sai recebendo. E isso, quando você retorna, você tem como se fosse um período de carência. Você é obrigado a ficar trabalhando na administração pública pelo mesmo tempo que você, né, ficou fora. Você pode pedir para sair? Pode. Agora você tem que pagar tudo que a administração pública investiu em você. Então não é muito legal, não. Você pagar 2 anos de salário aí para a administração pública, acho um pouco complicado. Servidor aposentado não pode ser punido em razão de infração administrativa praticada na ativa e cuja penalidade prevista seja de demissão. E aí? Falso, né? Vamos ver por quê? O cara está aposentado. Vamos imaginar aqui desvio de dinheiro público. Desvio de dinheiro público, ele gera que pena? Demissão. Eu falei, sempre quando tiver dinheiro no meio, a penalidade vai ser demissão. Agora, vamos imaginar uma situação na qual houve um desvio de dinheiro público, mas o desvio de dinheiro público não foi para aquele servidor que estava na ativa, mas foi um servidor que ele já está aposentado, mas ele já foi chefe daquele órgão durante muito tempo. E aí, ele tem a influência sobre aquele órgão, ele sabe lá a senha, sabe como desviar, sabe como fazer, alterar o orçamento, enfim. Ele está aposentado e ele desviou o dinheiro público. Ele não vai ser penalizado por isso? Não, ele vai ser penalizado por isso sim. Não é pelo fato dele estar aposentado que ele não vai poder ser punido. Muito pelo contrário, ele vai ser punido e ele vai ter a sua aposentadoria cassada. Ele vai ter a cassação da sua aposentadoria. Assim como o servidor público ativo, ele é demitido e perde o salário, o servidor público aposentado vai ter cassado a sua aposentadoria. Só José Disseu, que está pedindo aí, desviou dinheiro público e está pedindo uma aposentadoria, né, compulsória, por invalidez aí. Só José Disseu é a única exceção no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Mas nós, meros mortais, temos aí... Tô brincando, gente, essa história de José Disseu aí.
Ele não é nem, brincando, não no sentido que ele desviou dinheiro, mas no sentido de que ele não é um servidor público, ele é um agente político, né? Até onde eu saio, ele não é servidor público, ele é agente político, que é ele é senador ou deputado, meu Deus? Deputado. Mas é isso aí. Existe a possibilidade de a administração, quando houver conveniência para o serviço, converter a penalidade de suspensão em multa. Verdade. Só relembrando, a pena de suspensão, vamos tratar aqui dessa penalidade. A pena de suspensão é até quantos dias? Até 90 dias. A pena de suspensão aplicável ao servidor, ela é de até 90 dias. Lembrar desses 90 dias aqui. Agora, vamos imaginar a situação de que, se você é o único servidor da repartição, se você suspende ele, a repartição fecha. Então, o aplicador da pena, né, ele pode, a depender da situação, converter a penalidade de suspensão em multa com base em 50% ao dia de trabalho dele. Ok com isso aí? Multa até 90 dias, mas a administração pública, de acordo com... É conveniente que ele não seja suspenso? É, porque se for suspenso, não vai ter quem trabalhe, vai prejudicar muito o trabalho. Então, pode converter em multa com base em 50%, né, ao dia de trabalho do servidor. Lembrando que multa não é penalidade prevista na Lei 8.112. A Lei 8.112 só prevê a pena de advertência, suspensão e demissão. Não é isso? Claro que a gente inclui aqui a questão da cassação de aposentadoria, destituição de cargo em comissão e função de confiança, que tem a ver com demissão, né? Mas essas três são as penalidades principais de Lei 8.112. Lembrando que multa não é uma penalidade, é só uma forma de você converter, né, de acordo com a conveniência da administração pública para não ter prejuízo. Antes da aplicação de uma penalidade, deve ser sempre assegurado ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa. Verdadeiro. A gente acabou até comentando no começo da aula de que o servidor público, ao ele ser acusado, sempre ele terá o direito ao contraditório e à ampla defesa. O que é contraditório e o que é ampla defesa? O contraditório é a possibilidade que o servidor tem de ficar frente a frente com a administração pública, né, de estar em condição de igualdade com a administração pública, para poder debater, para poder emitir a sua opinião. Isso é o contraditório, é a possibilidade de se ouvir o servidor. Contraditório é a possibilidade de o servidor ser ouvido para apresentar sua outra versão, né, diferente da administração pública que está acusando ele. E o que é ampla defesa? Ampla defesa é a possibilidade que o servidor tem de produzir todos os meios de prova possíveis em direito, admitidas em direito. Ampla defesa é a possibilidade que o servidor tem de produzir todos os meios de provas admitidas em direito. E ter essas provas, obviamente, analisadas, né, pelo julgador. Sempre quando há uma acusação sobre um servidor, esse servidor tem direito de responder. Ele tem direito de provar, de arguir, de alegar de que aquela afirmação não é verdadeira. Esse é o chamado, aí abre-se um processo administrativo, né, disciplinar, e ele vai poder, dentro desse processo administrativo disciplinar, exercer o contraditório e a ampla defesa dele. Então, questão verdadeira. Você não pode aplicar uma pena somente, né, com base na acusação, mas sim na defesa também. O servidor público que incorrer em falta poderá ter como punição a sua exoneração após a instauração de processo administrativo que lhe garanta o contraditório e ampla defesa. Falso, por causa do quê? Não é exoneração. Exoneração é saída do servidor sem penalidade. Aqui o correto seria se fosse demissão.
Ao servidor público federal é proibido atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro. Analise essa situação aí, puxem na memória. A gente já chegou a ver isso. Essa questão é verdadeira ou falsa? Se vocês olharem nas penalidades aí, sabe onde tem isso? Na parte de suspensão. Na parte de suspensão, que diz o seguinte: ao servidor público federal é proibido atuar como procurador intermediário junto a repartições públicas. Verdade, ele não pode fazer isso, sob pena de suspensão, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários assistenciais de parentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro. Verdade. Essa questão é verdadeira. Vocês conferirem aí na parte de suspensão, acho que no nosso material Ciência de Questões tem essa parte aí, né? Inclusive tem um mapa mental, no mapa mental que a gente disponibiliza tem essa opção, e depois a gente reitera também no mesmo sentido. Essa questão é verdadeira. É autoexplicativo, é o texto da lei, é isso aqui. É a única exceção. Ele não pode agir como intermediário, ele não pode utilizar da influência dele na administração pública. Ele não pode, né, sendo um servidor público, poder representar algum parente, algum interesse dele lá dentro. Salvo, na única exceção, se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes. A lei permite. Que a lei permite. Só essa hipótese a lei permite. O abandono de cargo só se configura após 60 dias consecutivos de ausência intencional do servidor público. Questão falsa, né? Vamos relembrar aqui a diferença entre abandono e o quê? E inassiduidade habitual. Qual é a diferença? A diferença é que o abandono do cargo a gente considera quando o servidor ele desaparece por 30 dias o quê? Consecutivos. E a inassiduidade habitual, nós temos o que? 60 dias, a gente diz interpolados, né? Não precisam ser consecutivos. Nessa questão daqui, querendo ou não, houve um abandono do cargo público aqui? Houve. Aqui houve um abandono. Agora, por que a questão está errada? Porque ela diz aqui, ó. Primeiro, erro. Só se configura após 60 dias, né? E o segundo erro, que é 60 dias. Que não são 60 dias, é 30. Porque se ele passa 60 dias sem aparecer lá, antes de ser uma inassiduidade habitual, foi um abandono de cargo. Foi um abandono, ele sumiu durante 60 dias. Então, na verdade, você não disse que ele sumiu por 60 dias, ele já sumiu por 30. Né? Mas, a questão é, abandono são 30 dias consecutivos, a gente considera como um abandono de cargo, e inassiduidade habitual, 60 dias interpolados. Qual é a penalidade aplicada a esses servidores aqui? Demissão. Se não, o cara não some 60 dias, se dá uma advertência. Olha, você sumiu 60 dias, fica atento aí com, né, os dias de trabalho, você está confundindo. Não, não é assim. Aqui é demissão. Abandono e inassiduidade habitual é caso de demissão. Isso. Durante o ano. Como é que a gente conta esse ano?
Começando do primeiro dia. Sabe por quê? Se a gente contasse o ano civil, ele poderia ter muitas faltas, né? Ele ia trabalhar com essas faltas aí tranquilamente. A gente conta como, né, ele ia poder ter até... cada ano ele intercalava as faltas que ele teria, e aí quando virasse o ano já começaria tudo do zero, e ele poder ficar vários meses aí faltando, indo e faltando, e ia ter um benefício. Então, 60 dias de falta, no primeiro dia que ele falta, começa a contar o ano, digamos assim, né? Para poder ver se, naquele período, a partir daquele primeiro dia, ele faltou 60 dias intercalados, interpolados. Então, não é o ano civil. Agora, vamos mudar um pouco a questão aí de múltipla escolha. Se dois servidores públicos federais discutirem na repartição pública em que trabalham e nessa discussão um deles, exaltado, agredir fisicamente o outro, tal atitude poderá acarretar para o agressor a penalidade administrativa de advertência, suspensão, demissão, prestação de serviços sociais, multa em favor do servidor agredido. E aí? Oi? Suspensão. Quando a gente estudou suspensão, o que foi que eu disse a vocês? Falei, vamos aprender suspensão primeiro. São só 2 casos. E, a depender, a gente excluindo esses 2 casos, o resto a gente trabalha com advertência e demissão. E aí eu disse que suspensão é aquele caso quando você comete a outro servidor uma atividade que não deveria ser dele, né? Esse é um caso de suspensão. Temos também suspensão quando aquela suspensão extraordinária, quando ele não quer fazer exame médico, e aí até 15 dias você pode suspender. Agora, o fato é, agredir fisicamente, você tem um caso mais grave de agressão física, que pode gerar pena de demissão. Agressão física dentro da repartição pública pode gerar pena de demissão. Prestação de serviços sociais é uma penalidade administrativa. Perceba que ele pergunta penalidade administrativa, que é a Lei 8.112. Prestação de serviços, a gente viu que não é uma penalidade administrativa. Multa em favor do agredido é uma penalidade administrativa? Também não. De penalidade administrativa aqui, a dúvida é advertência, suspensão, demissão. Mas agressão física é uma penalidade de demissão. Nos casos de reincidência das faltas punidas com advertência e de violações das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, será aplicada a pena de suspensão. Esta não poderá exceder acabou de falar, 90 dias. A penalidade de suspensão não poderá ser mais de 90 dias. Aí a gente vem e revisa, né, as penalidades administrativas. A inassiduidade habitual do servidor público sujeita à aplicação da pena de demissão. Olha como ele coloca multa de 50% dos vencimentos. Não. Multa não é penalidade. Suspensão de até 30 dias estaria errado também, além de não se aplicar, né, não é de 30 dias. Lembrando, a gente tem advertência verbal? Não. A advertência deve ser sempre por escrito. A advertência deve ser sempre por escrito. Não é advertência verbal. E disponibilidade não é uma penalidade, né?